Fala, meus amados! Deixa eu ver aqui o volume. Vamos aumentar esse volume. Saudações! Tudo bem com vocês? Gente, nesta gravação, só questão nível 3 da UMIF 2021. Como você já pode ver aí em minha tela, vou até baixar um pouco. Observe aí, ó. Bem o início do bloco de exercícios nível 3 da UMIF 2021. Aquelas questões mais quentes em tal prova de primeira fase e que pontuam mais, beleza? E eu separei algumas para esse vídeo, aqui começando pela número 15, aquela que introduz tal bloco de questões mais maravilhosas, mas demais deliciosas, ok? Então vamos embora, leitura rápida aqui e uma resolução. Então, como vocês veem aí, eu vou pegar um marcador. Questão número 15 fala o seguinte: na figura abaixo, ABCD é um quadrado fixo. Opa, isso é importante. Nós sabemos que tipo de figura nos é dada inicialmente. E ele vai continuar. Ó. I, E, H, bem como F, G, são arcos de circunferência com raios... Opa! Com raios de mesma medida, R. Deixar bonito, ó. Raios de mesma medida, R. E centro nos vértices A e C. Os centros são esses, respectivamente. Bora seguir. A medida R varia igualmente nos dois arcos, desde que o seu EH, bem como FG, não se intersectem. Condições do exercício. Para que a área destacada seja a maior possível, qual deve ser a razão entre a medida... Opa, peraí, vamos marcar aqui, ó. Olha o que ele quer saber. Razão entre a medida dos raios dos arcos e o comprimento do lado do quadrado. Veja, quando ele falou razão entre os raios dos arcos, isso já é uma ideia de que esses raios têm mesmo valor em cada arco de circunferência. Vamos ver agora na imagem como ele postou aí as condições do problema. Porque se ele quer razão, eu sei o que é razão. Gente, o que é razão é simplesmente escrever uma fração em que eu tenho um antecedente e um consequente, onde eu comparo grandezas. A sobre C aqui, com C diferente de zero, é uma razão. Ele quer uma razão entre medidas. E eu tenho que ter uma medida em cima e uma embaixo. Então, quando ele fala razão entre as medidas, quando ele fala razão entre a medida dos raios, opa, então esses raios terão a mesma medida, e o desenho vai ilustrar isso muito claramente para a gente. Então vamos para baixo, ver a área destacada que eu devo calcular. Que delícia. Tá aí toda a situação geométrica. Então, nota que ele falou para a gente acima, ó. Você percebe o quadrado A, B, C, D. No interior desse quadrado existe uma área, uma região plana, portanto, cuja área está pintada de amarelo, um amarelo mostarda. Ok? Olha o seu Rzinho aqui que ele falou, ó. Olha o outro Rzinho aqui também que ele falou. O que você está notando no entorno dessa figura é o seguinte: tá lá o quadrado, aí eu tenho um arco de circunferência no canto superior esquerdo, olhando para a figura, e um arco de circunferência também com raio R no canto inferior direito. Caramba! Quando eu olho para essas duas regiões, eu vou começar por elas, observe, vou destacá-las em azul aqui, ó, esta e esta. O que vocês estão vendo aí? Se é R de F até C, eu também tenho um R aqui. Se é R de A até E, eu também tenho um R aqui, de A até H, que é o mesmo R de A até E, pois é raio, né? Então, esse ponto A, como ele falou na questão, e esse ponto C são os centros de cada circunferência que projetou esse setor circular. Essa região de arco de circunferência de E até H é um arco, e de G até F, que é o mesmo que de F até G. O que você percebe aí? Quando eu pego o setor circular A, E, H, bem como C, F, G, eu tenho em cada qual um quarto de circunferência. Peraí, se cada qual um quarto, se eu juntar os dois, eu fico com meia volta. Ok? Porque você já está pensando, se eu quero calcular algo em torno da área destacada, qual o raciocínio? Eu pego a área total da figura e subtraio toda a região que não foi pintada
e chego na área que, de fato, ele pede para a gente. Simples, não? Muito bem. Deixe-me apagar agora, ó, e voltar para cá. Vou colocar também R aqui para vocês. Delicioso. Agora veja, vamos voltar para o comando da questão. Depois que a gente lê os dados, viu as informações, as condições do problema, volta para o comando da questão para ver o que ele pediu mais uma vez, tá? Então, ó, o que ele quer? Para que a área destacada seja a maior possível para tudo. Mais uma vez, ó, essa região destacada aqui em amarelo, formada pelos vértices E, F, G, H, ok? Para que a área dessa região seja de maior valor possível. Ele falou isso para gente. Qual deve ser a razão entre a medida dos raios, esse raio R maiúsculo aí, dos arcos e o comprimento do lado do quadrado? Então, eu vou atrás da área que ele me pediu. Ao fazer isso, ao ir atrás da área, eu busco achá-la maximizando-a. E quando eu maximizá-la, eu vou encontrar algum dado. Esse dado, uma vez encontrado, eu vou poder relacionar com o lado do quadrado. Em algum momento o exercício falou qual era o lado do quadrado? Não. Então o que você faz, meu lindo? Você vem aqui, ó, lado do quadrado, e marque um valor indicando o lado desse quadrado. Chamar, por exemplo, de L. Vou chamar de um X, de Y, chamei de um L. Agora, se o valor R de raio ele aparece aí no lado do quadrado em algum fragmento, e lembre que o quadrado é aquela figura quadrilátera que tem os 4 lados congruentes, com mesma medida. Se todo lado vale L e já tem um pedacinho valendo, já tem um pedacinho valendo R, a medida remanescente para completar o lado todo, você chamaria de quê? Isso mesmo. Colocar aqui, ó, de L menos R. Quando eu for para os outros lados do quadrado, como é um quadrado, cada lado tem a mesma medida, e em todas tem o tamanho R, que é o mesmo, já que eu tenho arcos de circunferências com o mesmo centro, 1/4 de uma circunferência que tem raio R, que ele falou pra gente. Então, em cada lado do quadrado eu também vou ter esse valorzinho roxo aí, que você pode marcar, você deve marcar para resolver o problema, ok? L menos R. Saia preenchendo a figura, tudo naquilo que ela está faltando, e vai resolver o problema. Então, ó, aqui L menos R também, aqui L menos R, aqui L menos R. Você já pôde escrever todo o seu quadrado, já descreveu ele analiticamente, isto é, colocando incógnitas que representam medidas. Não tem números aí para você a princípio, e ao fim você conseguirá encontrar algum valor numérico dentro do que ele pediu. Desenvolva o exercício com o que você tem de informações. Aí, mais uma vez, depois de mastigado todo, em detalhes para vocês, lendo e interpretando o exercício, eu tenho que ir atrás da área que está na cor amarela, dessa figura geométrica, irregular, porque aqui eu tenho uma forma de figura que não possui todos os lados como segmento de reta, tá? Beleza. E o que acontece? Eu devo, ó, para que a área destacada seja a maior possível, então vou atrás da área dessa região. Qual deve ser a razão entre a medida dos raios, o raio R, e o comprimento do lado do quadrado. Então, já anota aí, o que é que eu quero ao fim de tudo? Eu vou querer R sobre L. Eu tenho que descobrir isto. Ao fim de tudo, eu tenho que descobrir quanto é R sobre L. L, a letrinha que você usou para definir o lado desse quadrado. Coloquei interrogação que eu quero descobrir. Só que eu quero descobrir isso com qual condição? Qual é a maior área dessa região aí interna, em amarelo, desse quadrado? E aí ficou fácil, né? Venha comigo agora. Puro raciocínio. Pegar a caneta azul. Próximo passo. Como é que eu descubro essa área aqui em amarelo? Como você a descobriria? Muito bem. Pega a área do quadrado todo, subtrai da área do quadrado um setor circular aqui no canto superior esquerdo, junto com o setor circular aqui no canto inferior direito, eles juntos vão formar meia volta, porque cada setorzinho desse aí é 1/4 da volta completa, como você observa. E além disso, eu tenho 2 triângulos, né? Lembra que no quadrado, em cada vértice do quadrado, você tem ângulo reto. Vou marcar aqui para vocês verem. Eu tenho 2 triângulos retângulos. E nos 2 triângulos retângulos, cada cateto vale L menos R. Se eu juntar um triângulo retângulo aqui da ponta, canto superior direito, com canto inferior esquerdo, se eu juntar, eu tenho um quadrado.
cujo lado é L menos R. Então acabou, né? Eu pego o quadrado maior, que tem lado L, calculo sua área, retiro um semicírculo, meia volta, a área de um semicírculo. Semicírculo é metade de um círculo, e a área do círculo, você sabe, πr ao quadrado. Então, meia volta ficaria πr ao quadrado dividido por 2. E esses dois triângulos nas pontas, se eu junto, eu tenho um quadrado de lado L menos R. Então, vamos embora, tá? Vou chamar esta área aqui, em amarelo, que ele pediu pra gente, vou chamar de A, por exemplo. Apenas um A, ok? Então, vamos embora, que vai ficar essa área deve ser igual a quem? Agora, para a área do quadrado, vou escrever assim, ó. O quadrado maior de todos. Quais são os vértices dele? A, B, C, D. Esse A de área, com os vértices, eles indicam a área da região que eu estou tomando. Pronto. Quadrado todo, menos quem? Menos a área de um semicírculo. Olha como eu estou desenhando, olha que linda. Vou pegar aqui a cor preta. Tá aqui. Então, estou pegando a área agora de meia volta. Porque, repito, o setor circular aqui embaixo, um quarto de volta com um quarto de volta, eu tenho um quarto com um quarto, metade, meia volta. E vou retirar também a área do quadrado menor, colocar assim, tá? O triângulo aqui na ponta, junto com o triângulo aqui na ponta, quadrado de lado, L menos R. Vamos embora. Qual a área do quadrado todo do lado L que você chamou? Isso mesmo. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Isso menos a área de um semicírculo. Pronto, o raio eu sei que é R. πr ao quadrado, tudo isso. Sobre 2. Você pegou a área do círculo, πr ao quadrado. É meio círculo, semicírculo, dividido por 2. E menos a área do quadrado menorzinho lá, L menos R ao quadrado. A área do quadrado é um lado vezes o outro, como eles têm o mesmo valor, então o lado ao quadrado. Bora desenvolver isso aqui, né? Você fala, poxa, R, L, que questão é essa? Nível 3 ou MIF, tudo com letrinha? Não se aperreie, desenvolva seu raciocínio com letrinhas, vá embora atrás do que você quer descobrir. Você conseguirá se cada passo que você der for com segurança e usando o raciocínio junto à teoria que você estudou. Uma questão aqui, por exemplo, de geometria plana. Tá? E o que é mais curioso, é geometria plana que vai cair numa função quadrática, e você vai lembrar também das assuntos do primeiro ano. Veja comigo, veja que linda essa questão. Questão típico cara de Olimpíada mesmo, tá? Porque você aí tem um assunto que vai se relacionar com outro daqui a pouco, e aí, ao fim, tem que lembrar de outro assunto. O cara que é olímpico estuda de tudo, tudo. E resolve muita questão. Assim, bora. Então aqui, ó. L ao quadrado, menos πr ao quadrado. Vou repetir as duas primeiras parcelas. As duas primeiras parcelas vou repetir. Já na última eu tenho um continha que eu posso fazer, tá? É um quadrado da diferença, um produto notável. Abra isso daí. L ao quadrado, vamos aqui pro lado, ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado no segundo. Note que eu deixei com parênteses, por quê? Tem um menos aqui fora, que depois eu distribuí lá dentro após abrir esse produto notável. Continue comigo. Baixar um pouco. L quadrado, deixa mais bonito. Menos πr quadrado, tudo isso sobre 2. Agora distribua seu sinal. Menos L quadrado mais 2LR e menos R quadrado. O que você percebeu? Isso mesmo, você já percebeu aqui que vai acontecer uma coisa linda. Às vezes eu abaixo aqui minha tela e abro porque o OneNote dá uma travadinha. E aí eu preciso fazer isso para que ele retome e eu troque a cor da canetinha. Então, ó, tchau, tchau. Desça comigo, continue. Aí eu fico com menos πr ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vou juntar o r quadrado com r quadrado, já parcelas que tem a mesma incógnita. Que delícia. Mais 2LR. Você está vendo que a área da região amarela que ele deu para a gente está se comportando como uma expressão algébrica. E é natural que isso acontecesse porque ele não deu um número para a gente. Ele não falou quanto era o raio lá ou o lado do quadrado, ok? Então trabalha com as letrinhas de uma boa. Uma questão algébrica, que você trabalha a manipulação algébrica até chegar no ponto que você reflita mais uma vez e conclua o exercício. Note que aqui eu posso realizar um enxugamento da escrita, posso realizar uma simplificação ainda, que seria fazer o quê? Juntar esses dois R's aí ao quadrado, tá? Ambos esses elementos iniciais possuem R ao quadrado. Então, bora fazer isso, dá para juntar eles dois.
E você simplifica mais sua expressão para depois pensar no que ela findou, no que ela combinou. Aí vem outro raciocínio. E bora seguir até encontrar o que ele pediu. Bem delicioso aqui. Gente, tô mastigando bem passo a passo. Dá para colocar r quadrado em evidência e também um menos aqui em evidência. Π mais 2 aqui. Vezes r ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Mais 2LR. Veja o que eu fiz. Juntei as parcelas que tinham r quadrado. R quadrado, pegar a corzinha roxa aqui, ó. Aqui e aqui, que delícia. Ao fazê-lo, dá para colocar r quadrado em evidência, né, no numerador da fração. E assim a gente fez. Não só r quadrado eu coloquei em evidência, mas como ambas as parcelas têm sinal de menos, coloquei o menos também em evidência. Você fica com a aparência algébrica da escrita mais enxuta, com menos elementos enchendo sua imagem, tá? Em vez de colocar 2 sinais de menos, eu coloco um só em evidência. Então, você deixa a sua escrita mais simples, essa é a ideia. Pronto. Chegou aqui. Respire. O que é que você tem? A sua área da região amarela tem esta cara. É uma fração, que tem r quadrado, e mais uma parcela que tem r elevado a 1. O que isso está parecendo, pessoal? Me responda aí. Fala aí na sua cadeira o que é que isso aqui está parecendo. Função polinomial de onde? Segundo grau. É isso mesmo. Se você respondeu isso, você tem como ir muito bem em questões desse tipo, não, MIF. Tá? E você está treinando bem como aluno olímpico, como atleta que treina, que estuda e pratica. E só tem a crescer intelectualmente e ir longe na vida. Agora parou de novo, respirou. Você olhou a expressão daquela área amarela que ele pediu para você achar, ela de forma máxima, e na hora que você achar ela de forma máxima, obtenha R sobre L. Medida do raio que ele deu no problema e L lado do quadrado. Quando eu olhei para essa expressão que vinha um R quadrado e tem um R aqui também, peraí, eu estou com a função polinomial do segundo grau. E essa expressão, por ser uma expressão quadrática, polinomial do segundo grau, está me dizendo o seguinte, a área lá amarela é obtida em função desse raio simplesmente, bem como do lado do quadrado, porque aqui também tem um Lzinho, né? A segunda parcela é 2LR. Então, a minha área lá azul, vou colocar aqui bonitinho, ó, que a gente escreveu lá em cima como sendo a área da região que eu deveria calcular, é uma área que depende de quem? Como função? Dependeria do R, bem como do L. E aqui essa escrita que você não precisaria colocar na prova, porque é uma escrita mais avançada, eu teria dizendo o seguinte, que esse A é uma função que calcula a área daquela região amarela e que, para ser calculada, depende da medida R maiúsculo, que estava no problema, bem como L, lado do quadrado. Né? Então você tem uma expressão toda realmente funcional, essa é a ideia. E se você olha para R, ao olhar para R de novo, repetindo para você pegar isso de cara quando acontecer com você na prova, quando você olha para R, tem um R ao quadrado e depois tem um R elevado a 1. Ou seja, eu posso encarar isso aqui como uma expressão polinomial do segundo grau. Beleza? E se é para achar a área máxima de modo a encontrar R sobre L, com a expressão quadrática eu consigo achar algum valor máximo? Sim. Quando você tem uma expressão quadrática em que o sinal do valor ao quadrado na expressão quadrática, que é a sua variável, é negativo, você sabe que o comportamento dessa expressão, geometricamente, é uma parábola com concavidade para baixo. Aqui, ó, uma parábola com concavidade, isto é, o que é concavidade? É cavidade, com entrada, com cavidade. Então, eu tenho uma parábola voltada para baixo com uma cavidade, uma entradinha que está voltada para baixo, ok? O sinal do R ao quadrado é negativo, como você percebeu aqui. Tá? E numa expressão quadrática em que o sinal da variável ao quadrado é negativo, você sabe que dá para achar valor de máximo, porque se é uma parábola com concavidade para baixo, ela vai crescendo, crescendo, chega num ponto maior e depois decresce, decresce, decresce. E esse ponto maior, como é que se acha? Exatamente. É o famoso ponto do vértice. A gente chama de um ponto V. Aquele ponto que é o ponto de máximo, quando ela tem concavidade para baixo, ou de mínimo. Se ela tivesse concavidade para cima, eu teria um ponto aqui embaixo, de mínimo. Beleza?
Então tem como eu achar valor para R que torne a área máxima. Porque R é a variável nessa expressão quadrática. Muito show! Então você vai lá e acha o R do vértice, que a gente chama. Seria o RVzinho. Isso é igual, veja que um ponto no vértice, ele tem um valor para a variável da sua expressão, e na hora que você encontra, você acha também o outro, que seria o seu valor de y, okay? Que está depois da igualdade. Quando eu substituir o valor de R aqui de L, eu acho o valor da área, que seria o meu valor de y, minha imagem aqui. Ok? E aí, se você estudou função quadrática, você sabe como é que acha o valor no vértice da sua variável da expressão, que você via como x. Era x ao quadrado, é x mais a constante. Aqui é uma expressão quadrática incompleta porque não tem mais a constante ao fim. E você lembra que essa variável ao quadrado, você encontrava o valor dela no vértice, ponto de máximo, quando a concavidade é para baixo. Como você encontrava? Você estudou uma demonstração com seu professor à época, isso é assunto do primeiro ano, e ao estudar esse assunto você viu uma dedução de uma fórmula, que dizia, que demonstrava que o valor do vértice na variável da expressão quadrática é dada por menos b sobre 2a. Quem é esse bzinho e quem é esse azinho? Delicioso. Bzinho é o coeficiente da letrinha que tem expoente 1. No nosso caso aqui é o 2L. Quem é o azinho? É o coeficiente que multiplica a sua variável que tem expoente 2. No nosso caso é menos parênteses π mais 2, parênteses, tudo isso sobre 2. Então substitua e ache o valor de R que tornaria sua área máxima como ele pediu. Olhe, guarde isso. Quando ele pede para calcular uma área de forma que ela seja máxima para se calcular outra coisa, desenvolva essa área. É um típico problema que você cai em expressão quadrática que dá para achar máximo. E na letrinha da expressão quadrática, você vai achar máximo. Lembre do vértice. Quando, claro, a parábola tem concavidade para baixo. Olha que massa! Ok? Aí venha comigo, ó. Menos, meu B ali é o 2L, é tudo que multiplica o R que tem expoente 1. Tudo isso tendo quem embaixo? 2 vezes meu A. Quem é meu A? Meu A é o valor, é um número, a constante que multiplica a variável ao quadrado. Então ficaria aqui com o menos π mais 2, tudo isso entre parênteses, e sobre o 2. Veja que eu coloquei com colchetes, né? Dei uma incrementada aqui na escrita, porque esse 2 vezes A no denominador, do vértice para o R, tem o seu A como fração, né? E também estava negativo. Como já tinha um parênteses lá, você usa colchetes agora com 2 fora multiplicando. É só desenvolver isso aqui. Vamos para o lado. Vou ficar, então, esse meu 2 aqui vai embora, ó, no denominador, com a fração que está no denominador também. Né? Multiplicação de um 2 por um k por 2, o 2, tchau, 2 por 2 dá 1. E aí você continua, vai ficar lá com o seu menos 2L, tudo isso sobre agora menos π mais 2, tudo no parênteses. Jogou de sinal rapidinho, o que é que aconteceu? Você ficou com 2L sobre π mais 2. Essa é a resposta. Você vai olhar para os itens e marcar o valor que tem 2L sobre π mais 2? Não, jamais. Você achou R que deixa a sua área máxima. Aí você vai achar agora o que ele te pediu. Volta na questão rápido. O que é que ele te pediu? Volta lá. Show de bola. Para que a área destacada seja a maior possível, você já fez isso? Você achou o R na expressão da área que a torna maior possível? Qual deve ser a razão entre a medida dos raios dos arcos de circunferência e o comprimento do lado do quadrado? Pronto. Agora que você já sabe o R que torna a área máxima, você pega esse valor de R que está aqui, ó, bonitão, estou destacando para vocês, e faz o que com ele? Bora dividir ele por L, porque ele quer a razão entre R e o lado do quadrado, que se chamou de L. Tá? Então, ó, portanto, pegar aqui a cor preta, o R sobre L, quem vai ser? 2L, tudo isso sobre π mais 2, que divide L. Aqui rapidinho você tem fração que divide L, faça extremos por meios. Multiplicou os extremos com os meios. Multiplicando os extremos, em cima, 2L, divisão entre frações, bem tranquilo. Embaixo ficaria o L que multiplica o π mais 2. Lembre de colocar aqui o parênteses, porque L multiplica π mais 2, são duas parcelas. Posso simplificar alguém aí? Claro, né? L em cima está multiplicando todo mundo, L embaixo também multiplicando todo mundo. Então você conclui que R sobre L
é o seu 2 sobre π mais 2. Agora, veja que questão linda, muito bem elaborada. Quando você divide, vou colocar aqui para o lado ó, e baixar um pouco. Quando você divide o raio obtido que maximiza a área, porque esse estava numa expressão quadrática nele, r ao quadrado, e tinha o r elevado a 1, perfeito. Então, quando você acha o raio que maximiza a área que ele destacou na região da geometria plana desse exercício, e divide por L, monta uma razão, entre que a razão é escrever uma fração, em cima antecedente, embaixo consequente, comparando grandezas. Ao fim, você obtém apenas um número. Um número. 2 sobre π mais 2. Vá lá agora e marque. Que delícia. 2 sobre π mais 2. Ah, tá aqui ele, delicioso. Item C de Cristo. É isso. Primeira questão, aqui, nível 3, valendo maior pontuação, resolvida para vocês. Vou diminuir um pouco o zoom aqui, ó. E fica uma visão panorâmica aí do exercício, etapa por etapa, devagarzinho para vocês verem, ó. Indo para a lateral, naquilo que nos foi dado como condições para resolver a questão, e finalizando-a 2 sobre π mais 2, marcando lá seu item C de Cristo! Até o próximo exercício, em instantes. Muito bem, próximo exercício. Vamos ver como está o áudio aqui. Está maravilhoso. Gente, ainda nas questões nível 3, as que valem mais pontos na primeira fase da UMIF, olhe agora a questão 16. Notei, UMIF 2021, que eles cobraram uma questão com esse perfil. Pode ser que caia mais uma em tal faixa da prova, tá? Que pontua mais, agora em 2022. Que é um exercício de raciocínio lógico. A lógica clássica matemática. Ok? Vamos lá. Questão também de perfil típico na primeira fase da UBMEP. Okay? Leitura. Durante uma de suas aulas, o professor Wagner encontrou sobre sua mesa uma caricatura dele. Olha que interessante. O professor riu da situação, mas queria saber quem tinha feito aquele desenho. Ele sabia que apenas, olha essa parte do texto, ele sabia que apenas 4 alunos daquela turma tinham habilidades suficientes para fazê-lo. Restringiu o problema. O que ocorre? Quem... Eita, segura! Quem eram esses alunos? Ana, Beto, Carlos e Daniela. Segure. O professor, então, fez a seguinte pergunta aos 4 estudantes. Quem de vocês fez esta minha caricatura? Observem isto. Eles fizeram as seguintes... Eles fizeram as seguintes afirmações. Ana disse, não fui eu. Beto disse, foi a Daniela. Carlos disse, foi Beto. E Daniela ainda disse, o Carlos está mentindo. Eu estou ficando sem voz, mas estou voltando. O Carlos está mentindo, Daniela disse. Aí bora ver o desfecho do exercício, o que o autor te pede. Sabendo-se que realmente foi um desses 4. Olhe, este dado do problema vai te ajudar a respondê-lo maravilhosamente. Sabendo que realmente foi um desses 4 alunos que fez a caricatura. Foi só um. Ele separou os 4 possíveis e só um fez. Isso já é um fato dado na questão. E que exatamente 2 mentiram para o professor. Então veja, 4 declarações de cada um deles. Somente um realmente desenhou a caricatura. E exatamente 2 mentiram. Se exatamente 2 mentiram, é porque os outros 2 disseram a verdade. Lógica matemática não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Princípio do terceiro excluído. Estude em lógica isto. Inclusive, eu tenho um material, eu possuo um material, a voz está voltando, de minha autoria sobre lógica matemática. É bem uma introdução, até bem robusta, para quem quer rever tópicos de raciocínio lógico. Tá bem?
Então não tem meio termo. Princípio de ser excluído. Ou a pessoa fez ou não fez, ou macho ou fêmea, ou terra ou água, fauna, flora, dia, noite, certo, errado, verdade, mentira. Não tem meio termo, ok? Beleza, isso é muito comum na natureza. A lógica binária está presente em muitos elementos da natureza, inclusive. Voltou comigo. Aí pode-se concluir que. Aí ele dá uma série de itens para os quais você vai poder tirar uma conclusão. Aí o que foi que eu fiz para vocês, bem passo a passo, para vocês verem uma resolução linda para este exercício. Tá aí, estão aí as 4 declarações. Só um fez o desenho e apenas 2 mentiram. Eu vim aqui para o lado, coisa que você pode fazer também na sua prova, tá? Aqui, porque eu estou explicando, eu reescrevi, tá? Questão 16, ó. Eu reescrevi a questão 16 aqui com as declarações de cada um deles. Tá aí na minha tela para vocês verem. Na prova, você pode só em cima do que veio digitado raciocinar. No entanto, como você vai fazer algumas suposições para poder achar o item adequado para ser assinalado, é normal que você marque lá no texto do próprio exercício uma questão com esse perfil de raciocínio lógico, mas tenha que escrever fora, tá? Levantando considerações que são viáveis ou não até escolher o item correto. Então, vai ter que escrever em alguns momentos também, beleza? Então, bora a nossa análise, ó. De onde você vai partir? Da parte final do exercício, quando ele deu informações que são suficientes para você caminhar o seu raciocínio. Quando uma questão de raciocínio lógico, uma questão de raciocínio lógico, começar te dizendo que apenas foi assim para algumas coisas, que exatamente se sabe isso. Olha que só um fez o desenho nesse caso. Você parte das informações mais restritas e daí você siga o raciocínio, o que é intelectualmente realmente válido. Porque se eu não partir do que é mais restrito, eu vou acabar caindo num problema no futuro, começando a pensar, começando a raciocinar, que é não considerar aquilo que era o mais importante. Então, minhas consequências não serão válidas, porque eu não estou considerando aquilo que era mais importante logo no início, que no final, se eu precisar e não considerei, não vou ter consequência nenhuma do que eu pensei, do que eu raciocinei, tá? Então, como é que você começa aqui, ó? Suponha, vez por vez, ponto a ponto, um como aquele que foi o culpado na história, tá? É um tipo de argumentação que a gente chama raciocínio lógico, chamada argumentação por absurdo. Você supõe que foi Ana que desenhou e vê as consequências que isso gera. Se gerar uma contradição com os dados do problema, então não pode ter sido Ana. Já descarta. Agora, suponha que foi Beto quem desenhou. Sabendo disso, supondo que foi ele, quais consequências eu tenho nas declarações de cada um? Se isso gerou absurdo, eu paro aí, suponho agora um outro, até descobrir aquele cara que eu supus sendo o autor desse desenho, desse problema em questão, e que não gerou nenhuma consequência contraditória entre as declarações de cada um. Então sei que só um desenhou e que 2, exatamente 2, mentiram. Aí veja como funciona isso. Olha que lindo esse raciocínio que vai te permitir marcar o item correto. Veja bem, começando por Ana. Se Ana desenhou, botar assim um setinho, ó. Suponha, Ana desenhou. Vou botar aqui, ó. Ana desenhou a caricatura, beleza? Supondo que a Ana desenhou, foi o que a Ana disse. O que foi que a Ana disse? Veja, está supondo que ela desenhou e vai ver agora as consequências que esse raciocínio te dá. Logo, você partiu de uma restrição do problema e vai ver o que vai acontecer agora daqui para frente. Eu tenho 2 grandes restrições. Só um desenhou e 2, exatamente 2, mentem. Perfeito. Começa por uma restrição. Qual? Vou supor que um deles desenhou, começando na ordem que ele deu. Supondo que Ana desenhou, olha que massa isso. Foi o que ela disse. Ela disse, não fui eu. Mas supondo que ela desenhou, ao dizer não fui eu, então, ó, cor roxa, ela mentiu. Beleza? Ela mentiu. Beleza. Se Ana mentiu, vamos continuar agora lendo o que os outros disseram. Beto disse foi a Daniela. Mas na sua suposição, se Ana foi quem desenhou, então quando o Beto disse foi a Daniela, Beto o quê? Beto também mentiu. Eu já tenho 2 que mentiram. Seguindo o raciocínio,
em que supomos que Ana fez o desenho, eu já tenho exatamente 2 mentindo. Se acontecer de mais alguém aí acabar mentindo, na sequência lógica de raciocínio, já descarto suposição. Já descobrirei que não foi Ana que desenhou e faço nova suposição para um novo candidato desses 4. Vamos pro próximo. Foi o que Carlos disse. Carlos disse, foi Beto. Mas peraí, você começou supondo que Ana teria desenhado. Aí ela mentiu quando ela disse não fui eu. Beto mentiu quando falou que foi Daniela. E Carlos agora disse que foi Beto. Ou seja, Carlos aqui tá mentindo. O que isso significa dizer? Peraí, pare tudo. Ana mentiu. Eu tenho já 3 caras mentindo. Se tem 3 pessoas dos 4 alunos mentindo, sua suposição inicial de que Ana teria desenhado caiu em contradição. O que você faz então agora, olha como funciona a técnica que a gente chama de argumentação por absurdo, tá? Na hora que você fez uma suposição e ela contrariou alguma outra informação do problema, aquela suposição sua inicial não é válida. Então, supor que Ana teria desenhado, fez com que 3 alunos dos 4 mentissem. Mas a questão falou que só exatamente 2 mentiram. Ou seja, essa suposição você já descarta. Aí você apaga, que você já sabe, nesse momento que você vai apagar. Já sei que Ana não foi quem desenhou. Eu sei disso no momento, ok? Aí bora apagar aqui rapidinho, ó. E vamos seguir com a nova sequência de raciocínio. Agora eu vou supor que Beto teria desenhado. Vou botar aqui, ó. Beto desenhou. Beleza? Tô supondo que foi o Beto que desenhou. Pronto. Vamos para as afirmações. Ana disse, não fui eu. Se ela disse, não fui eu, ela então disse a verdade. Vou colocar assim um Vzinho de verdade do lado agora, tá? Agora que você já pegou mesmo uma ideia, você mais enxuta na escrita, você vai compreender tudo. Então, Ana falou a verdade. Antes não fui eu. Supondo que Beto foi quem desenhou. Beto desenhou, tá? Aí Beto disse, foi a Daniela. Epa, então Beto aqui, ó. Beto lindo, ele tá mentindo. Colocar um M de mentindo. Até agora, tem alguma contradição? Até agora não é uma contradição, porque eu tenho alguém falando a verdade, alguém mentindo. Se eu tiver 3 mentiras, aí eu já descarto tudo aqui e vejo que Beto não teria desenhado. Tá? Por enquanto tá tudo encaixando nas restrições de problema. Vamos embora. Foi Carlos disse. Carlos disse, foi Beto. Olha para Carlos. Se Carlos disse foi Beto e a nossa suposição inicial é de que Beto desenhou, então Carlos estaria falando a verdade. Olha que massa. Até aqui tá encaixando tudo deliciosamente. Eu tenho apenas uma mentira, se tiver 2, encaixa perfeito. Agora, na última declaração, se for verdade, a minha suposição cai por terra porque eu teria só uma mentira. E a questão falou que exatamente 2 mentiram. Vamos embora. Última declaração. Daniela disse, o Carlos está mentindo. Quando Daniela disse, o Carlos está mentindo, Daniela fez o quê? Responda para mim agora aí, vá, responda. Daniela disse, o Carlos está mentindo. Quando ela disse isso, ela mentiu muito bem. Porque você acabou de ver acima que, com base na sua suposição e saindo descobrindo as consequências dela, os desdobramentos da sua suposição, o que você percebeu? Que Carlos tinha dito a verdade. Logo, se a nobre Daniela está dizendo que o Carlos está mentindo, ela mentiu. Para tudo. Nesse momento, o que você percebeu? Minha suposição de que Beto desenhou, ela cumpre com as restrições do problema. Eu fico tendo exatamente 2 mentiras. Preciso descartar essa possibilidade e supor agora que Carlos teria desenhado para ver que consequências tem. Eu teria que parar agora e supor Daniela sendo quem desenhou para ver as consequências. Não. Você aqui já descobriu o que está acontecendo. As restrições estão todas válidas na sua estrutura de raciocínio lógico. Você já pode agora ir olhar para os itens e ver qual aquele que você marcaria. O que você sabe até aqui? Beto desenhou, beleza. Você sabe que tanto Beto mentiu, quando ele falou foi a Daniela, bem como Daniela também mentiu. E quem falou a verdade foram Ana e Carlos. Vamos lá para os itens e ver qual que a gente marca. Olha que lindo isso. Então, olha o item A. Dá um zoom aqui para vocês. Olha o item A do exercício.
O que é que diz o item A? Daniela não fez a caricatura e Ana mentiu. Esse aqui vamos considerar? Não, porque a gente viu que Ana falou a verdade. Vou descartar esse item A, não pode ser. Ok? Veja que está dizendo que Daniela não fez a caricatura. Tudo bem. Beleza. Só que diz que Ana mentiu. E isso não é verdade. Nossa suposição, ó. Nossa suposição, lembre, Ana está falando a verdade, encaixou perfeitamente. E também Carlos fala a verdade. Quem mente aí? Beth e Daniela. Aí você volta com alegria. Vamos para os próximos itens. Ana mentiu? Já começou errado. Já manda para o espaço esse item B também. Beleza. Vá para você agora. Começa. Carlos mentiu. Opa! Já tá errado aqui no início também. Porque você viu lá que quem tá falando a verdade é Ana e Carlos. Tcharam! Beleza. Vá pro D. Quem fez a caricatura foi Ana ou Daniela. Totalmente errado. Né? Na suposição de que Beto teria feito desenho, tudo se encaixou. Então foi Beto que desenhou. Descarta seu item D também. E agora o que sobrou para você? Veja esse item E. Beto mentiu. Opa, tá indo muito top, né? Supondo que ele desenhou, na nossa análise, perfeita. Quando ele diz que teria sido a Daniela quem desenhou, ele mentiu. Óbvio, ok? Tá indo bem. E ela não fez a caricatura. Realmente, ela falou a verdade e ela disse não fui eu. Na nossa posição, Beto que teria feito. Então o item está encaixando perfeitamente em toda a estrutura lógica do problema, mantendo as restrições todas do problema, com coerência para, repito, o que o problema narrou para a gente. Parta da restrição, desenvolva uma, traga as outras. Não teve contradição? Seguindo as restrições? Ótimo! Você chegou à solução. Item E de estudante. E marca lá com alegria. Então, vou voltar para vocês verem aqui. Olha que delícia. Olha que delícia, pessoal. A sequência de raciocínio lógico. Então, se eles para você que tem só um que desenhou e dois, exatamente dois, que mentiram, o que você faz? Começa supondo um que tem desenhado. Na hora que eu suponho esse como quem desenhou, eu vou verificando as consequências que isso gera. Descumpriu a restrição, aquela suposição você descarta. Supõe agora que foi um outro. Cumpriu com as restrições, logo você sabe o que marcar. É isso. Olha que questão linda, ok? Até o próximo exercício. No próximo, nós vamos resolver agora esse 17, também nível 3, o que mais pontua em OMIF primeira fase. Até já já.